Olá, abençoados, sejam bem-vindos ao nosso canal Haja Luz. Sou o Bispo Silvino Benial. Estamos aqui novamente para gravar mais um vídeo da nossa temática, a predestinação que Paulo ensinava. Esse é o nosso quarto vídeo dentro dessa série. Seja bem-vindo ao nosso canal. E se você gostar, dá aquele like, né? Se não gostar, dá o dislike. E assim, dessa maneira, está tudo bem, está tudo certo. Vamos parar de conversa e vamos conversar. Mas muito bem, então nós gravamos 3 vídeos dentro dessa série, agora o quarto, e nós queremos enfatizar para você e para vocês o que nós víamos falando de forma anteriormente sobre o Evangelho da Graça de Deus. Como é que Paulo via os acontecimentos em prol da salvação dos eleitos de Deus, dos abençoados de Deus. Hoje nós vamos novamente tecer aqui alguns comentários e mostrar algumas coisas importantes, inclusive da palavra no hebraico do Antigo Testamento e no grego na língua do Novo Testamento, né? Na Brit Hadashah, da Nova Aliança. Bom, no hebraico, esta palavra, apesar que existem outras palavras também correlatas, mas existe uma palavra específica. Isso é importante porque o mundo da religião atual e dentro dos ciclos da religião do conceito de Jacob ou Jacob Armínio, né, que é chamado de arminianistas, eles afirmam que Deus ele não escolheu ninguém para nada. Traduzindo, é como se fosse mais ou menos o seguinte: olha, está todo mundo aí e cada um que se vire. Mas será que é assim? Vamos ver. Muito bem. A palavra iada, eu vou me prender apenas na palavra iada, que traz a ideia, no Antigo Testamento, de Deus, o Eterno, conhecer todas as coisas de antemão. Evidentemente que ele é o Eterno, ele conhece. Quem fez o projeto? O Eterno. Mas essa palavra iada, ela é uma palavra especial por quê? Apesar dela focalizar dentro do conceito que Deus conhece, evidentemente que Deus conhece tudo, tudo e a todos. Afinal, foi ele mesmo que fez o projeto de tudo. Foi ele que trouxe à existência todas as coisas, emanou dele, né? E para ele. Então, ele sabe de tudo. Deus não pode errar, porque senão ele não seria Deus, não é verdade? Mas então, a palavra Yada, ela é direcionada com determinadas coisas, manifestações aqui nesta terra, ela é colocada no sentido de especialidade em relação a ser humano e algumas outras manifestações de forma cuidadosa e eletiva. É aí que entra tudo. Porque ele não só conhece. Por exemplo, no primeiro vídeo que eu gravei, que eu perdi esse vídeo lá no nosso canal no YouTube, ele mostra, eu mostrei que Deus, ele chamou Abraão, veja, forma específica. Ele chamou Abraão de uma cidade específica, de Ur dos Caldeus, da antiga Mesopotâmia, antiga Suméria. Tem muita coisa aí para falar sobre a Suméria, né, também. Então, Deus escolheu, por exemplo, um local geográfico para manifestar a sua graça, o seu conhecimento, que hoje é chamado de Palestina, não é? Ou chamado Terra Prometida,
Ele também escolheu uma cidade para mostrar essa graça, desvendar essa graça a partir dessa cidade. Jerusalém, Jerusalém, Deus chamou uma família específica desde de Adão, falei também no primeiro vídeo. Adão, aí teve depois Sete, né? O escolhido para isso seria Abel, mas o maligno matou Abel, Deus chamou Sete. Da descendência de Sete, Deus trouxe uma descendência para mostrar a sua graça, mostrar os seus valores para o mundo. Chegou até Noé, onde ele restaurou a civilização novamente, e aí você pode observar que veio sempre uma descendência que deu no povo de Israel. Cidade de Jerusalém. Davi, depois teve Salomão, seu filho, a descendência de Salomão, até chegar em quem? Yeshua. Nós tratamos Jesus como Yeshua, porque esse é o nome verdadeiro dele. Yeshua HaMashiach, o Mashiach, o ungido, o Filho do Eterno, que se manifestou para trazer para nós a salvação da graça de Deus. Então, veja, isso não é por acaso. Isso é específico, isso é cuidado específico, amor direcionada. Isso é bondade direcionada, favor imerecido direcionado. Por quê que é favor imerecido, mas é direcionado? Porque se formos vermos a história do povo de Israel, poucas vezes nós vemos essa nação ser realmente assim uma nação fidedigna ao Eterno. Ele sempre estava caindo. Eis aí o motivo porque o Senhor puniu Israel várias vezes por causa dos pecados, inclusive o pior de todos os pecados de Israel, a idolatria e a feitiçaria. Mas uma coisa interessante, uma particularidade bem interessante que nós vemos nisso aí, é que Deus chamava as nações perversas para punir Israel, por causa dos pecados, dos erros de Israel. Mas olha que coisa interessante. Deus levantava as nações para punir Israel, aí Deus falava assim, olha isso, parece loucura, não é? Mas é uma loucura para muitos incompreensível da graça de Deus, do amor de Deus por este povo, mesmo em cima de vários erros, de cometimento de coisas que o Eterno disse para eles, não façam isso, vocês serão punidos por isso. Eles faziam. Pois bem, Deus enviava essas nações para puni-los, aí Deus falava assim, olha que coisa interessante, você foi o motivo de eu punir o meu povo Israel, o meu povo que eu amo, meu povo eleito. Sabe o que é que eu vou fazer? Agora eu vou punir vocês. Já que eles estavam errados mesmo, aí o Eterno falava, vou puni-los duramente. E o Eterno fazia isso sempre. Às vezes parece assim um pouco até incompreensível, né? Ora, se o teu filho faz alguma coisa que ele é digno de ser punido, aí você pune porque ele precisa ser punido, ele merece ser punido. Aí outro fala, poxa, você puniu o nosso filho, então vou punir você. Era assim que o Eterno fazia. Apenas uma analogia para entendermos melhor a situação. Porém, você veja, isso é o quê? É bondade e misericórdia canalizada. Isso é eletivo. Eletivo vem de escolha. Deus escolheu. Não adianta querer fugir desse parâmetro, porque é impossível fugir. Porque isso é vontade de Deus, que ele realizou dentro do próprio conselho, na eternidade, desde antes da fundação do mundo. Vejamos, então, a palavra Yada, ela traz muito mais do que a noção de Deus conhecer alguém.
Porque conhecer, Deus conhece todo mundo, não é verdade? Deus conhece todo mundo e tudo, porque foi Ele que criou, Ele é o eterno. E Yeshua disse que nada acontece sem que nem um cabelo caia da cabeça de alguém, sem que o eterno tenha ciência disso. Então, o que nós vamos observar claramente? Que Deus, o eterno, ele realmente ele ama de forma profunda um povo que começou com o povo de Israel. Não que ele não tenha o seu povo fora do arraial de Israel. Ele sempre teve, mas aí a forma dele fazer, dele chamar, dele salvar, aí não é conosco. Nós não temos que nos meter em coisas que não tem condição de nós nos metermos. É por isso que nós não podemos julgar nada. Mas as coisas que são claras para nós aqui na Terra e que está nas Escrituras, nós também não podemos esconder. E eu não escondo isso, de forma alguma. Eu não escondo, ao contrário, eu trago para fora. Porque mais colocamos uma mensagem, um conhecimento aperfeiçoado nos eleitos de Deus, mais os eleitos de Deus têm consciência das coisas, mas vai fazer as coisas, dar frutos com consciências para Deus. Isso é importante. Então, mas vejamos, o conceito de predestinar, de eleger e predestinar, apesar que a palavra para eleger no Novo Testamento, que vem do idioma grego, é ekatos, eleito, né? Eleito. Ele a escolha do Eterno, vou recitar de novo, porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos, e talvez Deus faz isso. Não é o homem que se escolhe, Deus que escolhe. E Deus escolhe segundo a sua vontade. A salvação é dele, então ele faz dessa salvação o que ele quiser, ele direciona isso para quem ele quiser. No primeiro vídeo, nós falamos sobre isso também, né, em Romanos 9. Né? Romanos 9 fala sobre isso, né? Por que questiona o homem ainda? Por que não me fizeste assim? Nós não temos que nos meter nisso. Isso é coisa do eterno. Né? Eu, como homem, gostaria que todo ser humano fosse decente, fosse bom, desse fruto para Deus, todo mundo fosse canalizado para a eternidade, mas não tem como, porque nós falamos, vou repetir, no primeiro vídeo, falamos sobre isso também, quando Yeshua chamou os donos da religião, lá no tempo dele, há 2000 anos atrás, chamou eles de raças de víbora, serpentes, raças de víboras, sepulcros caiados. Ora, quem eram esses? Agora, o problema não é a questão, o problema não é a questão disso, não é ele ter falado, mostrado isso claramente. É que, na realidade, os religiosos da nossa época, eles leem, eles falam, eles colocam isso para as pessoas, dos seus altares, mas eles negam. No fundo, ele diz, olha, eles são raças de víbora. Porque quando Yeshua disse que eles são raças de víbora, ele está dizendo assim, olha, vocês são filhos de quem? Quem é o pai de vocês? E ele foi mais longe do que isso. Lá em João 8, ele disse, vocês têm por pai ao diabo. Ele foi bem claro. O pai de vocês é Hassatam, é o diabo, a antiga serpente que enganou Eva, e, por sua vez, Eva persuadiu Adão, olha, comi do fruto que o Eterno disse que não era para comer, que isso aí tem uma história longa, eu não vou me ater a isso aqui agora, né? E não me aconteceu nada, eu não morri, estou aqui, ó, livre, leve, solta. E, infelizmente, eles não acreditam, mesmo eles lendo o texto. Isso é uma pergunta, eles são cegos? Eles não conseguem ver, entender isso? Que é uma semente que vem desde de Caim,
E o apóstolo João, na primeira epístola de João 8:3, diz por que Caim matou seu irmão? Porque ele era do maligno. Muito claro, ele era do maligno. E tem gente até hoje que quer salvar Caim, quer salvar Judas Iscariote. Falei isso também no primeiro vídeo. Está lá. Dá um pulinho lá e veja outro vídeo. É um pouquinho extenso, porque a matéria é extensa. Quem tiver uma boa internet cabeada aí, né, que não tem problema nenhum de ver vídeos longos, é muito interessante. Veja, nós estamos colocando a luz do Evangelho da graça de Deus. Não tem nada oculto, está revelado. Agora, acreditar no que está escrito ou não, eu não acredito em homens que falam diferente daquilo que está escrito. Está claro na Nova Aliança, na Brit Hadashah, para nós. Mas veja, no grego do Novo Testamento, também existe ainda também a palavra prognosis e principalmente prorismo, que na realidade traz a ideia de uma eleição, uma predestinação absoluta, que não deixa nada mais para ninguém. Não deixa nada para, não, eu vou aceitar, eu deixo de aceitar. Não, não. Ou Deus chama, ou Deus não chama. Ou Deus elege, ou Deus não elege. A salvação, através do chamamento, é Deus que faz isso. Não é a escolha do homem. Não adianta que não adianta forçar a barra. Falamos um pouquinho também no primeiro vídeo sobre isso. Dá um pulinho lá e veja. Então, uma coisa interessante, veja bem, eu quero começar aqui hoje por Atos 2, 23, deixando um texto que diz assim: a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Aqui o apóstolo Pedro falando, né, fazendo uma homilha, uma multidão lá no Novo Testamento, e no Novo Testamento, observe que ele coloca Yeshua, sim, abençoado, dizendo aqui a palavra para nós. Ela está revelando, está manifestando aqui que até Yeshua, o Salvador, ele também foi objeto do conselho de Deus desde antes da fundação do mundo. Ele também foi predestinado para vir fazer dentro do conselho de Deus, da prognose, do prorizon. A própria Escritura diz que ele, o Mashiach, ele é o eleito de Deus para trazer e resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel e também de todo as suas ovelhas que estavam espalhadas pelo mundo. E Pedro aqui, ele fala exatamente disso. Deus olhou para o futuro dentro do projeto dele e disse, desvendo tudo, vou enviar o Mashiach para que ele venha a fazer a obra da redenção para as minhas ovelhas. Mas, não ficando só aqui, nós vemos também um texto muito interessante também, que fala dessa escolha, porque, como você sabe, a palavra predestinado, pré é antes, certo? E destino. Né? Ele foi antes, foi acertado que ele seria enviado depois para uma finalidade. E veja o que diz aqui, vamos ver aqui em Romanos 9. Romanos 9, versículo, deixa eu ver aqui, Romanos 9, 11, deixa eu ver o que está escrito aqui. Olha só. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, olha isso, para que o propósito, conselho, né, a eleição é catos de Deus,
segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Veja que não é por obras. É pelo conselho de Deus, é por aquilo que Deus decidiu antes dos tempos dos séculos. Mas por aquele que chama. Eu estou lendo Romanos 9:11, vê se está aí também. Mas por aquele que chama. O texto é muito bem claro aqui. O apóstolo Paulo, que recebeu a revelação da graça de Deus para a nova aliança, para uma nova manifestação de conhecimento a todos os eleitos de Deus do mundo, ele coloca aqui muito bem claro sobre isso. E tem mais. Vamos aqui em Romanos 11:5. Diz assim: pois também, agora, ele estava falando agora, há 2000 anos, né? Neste tempo, ficou um resto. Ele não disse que ficou todo mundo, ele disse que ficou um resto. Ficou bem claro. Ficou um resto, segundo a eleição da graça. Veja que isso é eletivo. É uma semente. A semente da perdição jamais vai ser salva. Se você não acredita nisso, desculpa, me perdoe. Mas eu não vou dizer para agradar a religião, para agradar a doutrina, posso dizer aqui, meu pai, enganosa? É, enganosa. Você é leve aqui, né? A doutrina enganosa de Armínio, dos arminianos, que diz que você vira filho do capeta hoje e amanhã tu vira filho de Deus. Aí, mais tarde, você vira filho de Deus e depois você se torna de novo filho do demônio, filho da perdição, como Yeshua disse, o pai de vocês é o diabo. Eu não vou dizer isso aqui para agradar você. Eu não vou dizer isso aqui para agradar a religião ou religiosos que não acreditam nisso aqui. Alguma coisa estranha aqui? Eu estou dizendo alguma coisa estranha que não está aqui na Brit Hadashah, na Nova Aliança, no Novo Testamento. Estou falando alguma coisa aqui que está fora de uma outra coisa? Não. Eu estou lendo aqui o Novo Testamento, as epístolas de Paulo que vocês dizem acreditar. Agora, tem alguns para agradar aos gregos, aos troianos, e sei lá mais quem? Mentem. Mas eu não vou mentir para agradar homem. Eu sofri, e até hoje ainda sofro, uma perseguição terrível por causa do evangelho que nós pregamos. E não é só eu, não. Todos que pregam o evangelho da graça de Deus, que diz que a salvação não é pela tua decisão, no primeiro vídeo, depois tu vê lá, mostro claramente, não é por a tua decisão, não é você que quer. Se Deus te chamar, você vem. Assim como o Eterno chamou o Paulo, chamou tantos outros que não queriam, não depende de quem quer, Paulo diz, nem de quem corre, mas é de Deus que se compadece. Se ele chamar, vem, não interessa quem é. Pode estar lá no fosso do inferno. O Eterno vai lá e vai buscar. E não é da minha maneira, é da maneira dele. Como ele faz, não está comigo. Não é comigo saber como é que ele vai fazer. Paulo imaginava que ele iria para Damasco para perseguir os irmãos, atrás dos apóstolos. É aquela ideia, né? Vamos cortar a cabeça, ó. Cortou a cabeça, o corpo morre. Essa é a ideia. Machuca a liderança, corta a liderança, que os outros ficam fáceis. Vai tudo, as ovelhas se espalharão. E aconteceu o que aconteceu. Está aqui o próprio Paulo agora desvendando os mistérios da graça de Deus, dizendo que exatamente é assim. Mas para não ficar só aqui, nós vamos mostrar outros versículos muito interessantes dentro dessa visão, porque está aqui na Nova Aliança. Vamos para Efésios, capítulo 1. Vamos lá. Versículo 4. Diz assim, olha, Baru, Baru é hebraico, bendito o Deus, Elohim, ou El, e Pai, Abba, de nosso Senhor Yeshua, o Cristo, que é Mashiach, o que nos abençoou, não vai abençoar, já abençoou
com todas as bênçãos, todas. Quantas faltam aí na tua vida? Nenhuma. Não falta nenhuma. Ele diz que abençoou, pronto, com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Machia, é Machia, no ungido que ele enviou. Veja, que coisa interessante. Agora, aqui, ele vai muito longe também, vai fundo, que ele diz que nós fomos abençoados em Cristo. Fomos chamados, por quê? Porque éramos ovelhas perdidas, né? Em volta do mundo, e Yeshua não negou isso. Ele disse: falta eu agregar outras ovelhas que não são desse aprisco. Que aprisco? Do aprisco de Israel, que estava no meio de todas as nações do mundo, e tinha chegado a hora dessas ovelhas serem reunidas em volta da mesa do Eterno. O que é que ele fez? Ele disse: agora vou mandar os apóstolos, os enviados. Falei sobre os malá, né, os enviados, que é a palavra no Antigo Testamento é anjo, na realidade é malá, é enviado por todo mundo. Por isso que diz: ide por todo mundo, ensinai todas as nações, para que eles possam se manifestar, as ovelhas venham se congregar em volta do rei novamente, em volta do pai, da mesa do pai. Não é isso? Mas aqui é muito interessante também o versículo 4. Olha só o que diz o versículo 4. Aqui no versículo 3 ele diz que fomos abençoados com todas as bênçãos. No 4 ele diz assim, ó, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E agora, meu amigo? Ô pastor, vem cá, chega mais. Vem cá. Como é que você ousa a dizer que não é assim? Como tu ousas a dizer que esta palavra que está escrita aqui na minha escritura, e certamente está na sua também, como você ousa dizer que isso não é assim? Me diga. Eu vou dizer, é porque você foi formatado por aquele formato da caixinha. Ó, se você sair daqui e falar diferente disso aqui, ó, é do diabo. É o diabo que está falando em você. Porque isso é um formato da religião. Porque eles não acreditam nisso aqui. Que o que nós acabamos de ler, que está na minha escritura, está na sua também. Vou ler de novo. Como também nos elegeu, escolheu Hekatos. Como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não é agora, não. Quando você foi em um local qualquer e veio para o Eterno de verdade, acreditando na mensagem da graça de Deus, chegou o dia de você se manifestar como filho de Deus aqui nesta terra. Mas o texto está dizendo que antes da fundação do mundo, o Eterno já deu essa ordem. Você será um espírito predestinado lá na terra, digamos. Hoje é dia, deixa eu ver aqui, dia 6/8. 6/8 de 2026. Pronto. Digamos que é hoje, né? Quem sabe se alguém não vai ver esse vídeo depois, exatamente nessa data que ele foi chamado, ele se manifestou hoje, exatamente nessa data, recebendo Yeshua, o Mashiach, como seu Salvador. E é isso, antes da fundação do mundo, né? Para que fôssemos santos e irrepreensível diante dele em amor. Isso aí é o quê? A perfeição como servo de Deus. Tem a perfeição do Espírito, né? Quando recebemos ele, o Espírito do Eterno vem habitar no nosso espírito, nos iluminar, recebendo a iluminação, né, para nos aproximarmos de Deus, nos tornamos um espírito kadosh, santo, santificado, né? Agora, vamos ter que nos aperfeiçoar como homens do mundo. E todos os outros, por exemplo, no Antigo ou no Novo Testamento, mas eu vou me referir no Antigo, né? Abraão, por exemplo, que é chamado o pai da fé, né, para aqueles que, porque foi a partir dele que essa fé se manifestou em Abraão, acreditando no Eterno, mas ele não nasceu com essa fé. Foi o Eterno que deu a ele, e agora? Vai dizer que nasceu com ele? Não. E você pode observar, isso é tão direcionado que o Eterno tem que se manifestar àquela pessoa. Porque se o Eterno não se manifestar àquela pessoa, essa fé, ela não brota. Ela não brota. E quando ele se manifesta, ele dá, ele transmite.
ele mostra e coloca dentro da pessoa disso, sem que a pessoa nem perceba. É aí que se manifesta a mudança, a transformação. É uma troca de curso. Ele estava indo para cá e ele vai para outro lugar. Porque é o Eterno que está fazendo. Então, e chegou um determinado momento que o Eterno falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. Mas espera aí, perfeito como o quê? A alma dele estava aperfeiçoada pelo Kadosh, pelo Ruach Kadosh, pelo Espírito do Eterno. Ele foi iluminado, tanto é que o Eterno chama Abraham de profeta. Mas o que ele precisava, então, aperfeiçoar? Se aperfeiçoar como homem de Deus no mundo. Hã? Precisava, todo mundo precisa. Porque enquanto estivermos em carne não somos perfeitos. Mas é preciso chegar, como Paulo disse, até a estatura completa de Mashiach, de Yeshua. Então, olha que coisa muito interessante. Agora, para encerrar, nós vamos aqui, ainda em Efésios, no capítulo, eu vou ler o 10 e o 11, que diz assim, está falando que Mashiach iria tornar a congregar nele, né? Diz assim, de tornar a congregar em Mashiach, Deus, faria isso em Cristo, todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos. Preste atenção nisso. Na plenitude dos tempos. Chegou essa plenitude? Chegamos ao ápice de tudo? Não. Não. Na plenitude dos tempos. Esse é o segredo aqui. Tanto as coisas que estão nos céus, como as coisas que estão na terra. Eu interpreto isso aqui no futuro, quando tudo for resolvido, quando a maldade for tirada, quando a terra voltar a ser um outro Gan Eden, ser um outro paraíso com a glória de Deus, onde a Nova Jerusalém, apesar que tem pessoas que não acreditam nisso, né? Eu particularmente acredito. Citando, se eu não me engano, Isaías 11, né? Ele fala inclusive dessa transformação. Muito bem, então vamos colocando aqui. E o 11 diz assim: nele digo, em Mashiach, em Yeshua, em quem também fomos feitos herança. Somos heranças de Deus em Mashiach, os espíritos eleitos predestinados, havendo sido predestinados. E a pergunta de novo: como vocês ousam a dizer que isso aqui é mentira? Agora, eu vou falar outra coisa. Vocês estão equivocados? Vocês são cegos? Aquele cego que guia, que está ensinando um outro cego a cair no buraco? Ou vocês fazem isso por causa da religião? Vocês sabem que isso aqui é verdade, mas para vocês não entrar em desacordo com o sistema religioso, vocês negam isso aqui. Qual é a situação de vocês aqui em relação a isso? Porque aqui é muito claro, havendo sido predestinados, veja que está falando no plural, milhões e milhares de espíritos eleitos predestinados vindo a Deus através de Mashiach para sentar na mesa do Pai. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Veja, onde é que você aparece aqui? Que você vai fazer, que você está fazendo, que você vai decidir? Em lugar nenhum, simplesmente isso. Mas os mentirosos da religião, eles ocultam, mutilam, enganam, para que os eleitos de Deus não conheçam a verdade. Eu me alegro nisso aqui. E a semente de Caim que matou Abel, que Yeshua disse que eles são raças de víboras, que são filhos do outro. Como é que eu vejo isso? Eu não vejo, isso não é problema meu. Isso é uma coisa resolvida no conselho do Eterno. Foi eu que quis. Eu vou fazer alguma pergunta aqui interessante. Você decidiu vir para a Terra? Você decidiu qual o estado, por exemplo, do Brasil ou do estrangeiro, aonde que você iria nascer?
Se você ia nascer, você decidiu se você ia nascer pobre ou rico, branco, louro, cafuso, você ia ser índio, qual o pai que você iria ter, você decidiu qual a mãe você iria ter aqui na Terra? Se foi você que decidiu, foi o teu livre-arbítrio, você chegou um dia e falou, chegou para Deus, Deus, ó, sabe de uma coisa, olha só, tu sabe muito, mas não sabe, tudo manda em mim. Eu vou decidir. Eu decidirei aonde eu vou nascer, como é que eu vou nascer, se você é pobre, se você é rico, se eu vou sofrer, se eu não vou sofrer, se eu vou ficar doente ou não. Foi você que decidiu essas coisas? Se você ia ter filhos bons ou filhos ruins, se a semente dele é uma semente para salvação, outra não. E foi você que decidiu essas coisas? Foi você que se decidiu de repente, oh, sabe de uma coisa? Eu vou para Deus. Foi você? Você ousa dizer isso? Eu não ouço. Eu não ouço. Eu baixo a cabeça e faço desse texto aqui o que Deus disse, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas. Ele fez, o Eterno fez. Yahu Savuot, o Senhor dos Exércitos, que eu e você, nós fazemos parte desse grande exército da boa semente na face da terra. Foi ele que fez, segundo o conselho da sua vontade. Ele não está dizendo da sua vontade, está dizendo da vontade do Eterno, que fez todas as coisas. Infelizmente, tem muita gente que quer barganhar, fazendo malabarismo, dizendo que não é assim, porque não está escrito, isso é uma forma de interpretação. Não é interpretação, está escrito aqui. Acabamos de ler a Ipsis Liter ao pé da letra e não tem como querer fazer, sabe, um somebody love para encaixar nas doutrinas dos homens, para agradar os homens. Paulo disse, olha, se eu agradasse a homens, eu não seria servo de Machia. Eu não seria servo de Yeshua. E nem eu vou fazer isso. Eu quero dizer que quando eu era jovem, uma pessoa me chamava para fazer alguma coisa, eu ia. Eu não sabia dizer não para ninguém. Isso era impressionante. Às vezes, eu falava assim: caramba, como é que eu sou assim? Por que eu sou assim? E às vezes entrava em cada furada. Eu morei lá no Pará, eu tomei uma estiletada em cima do coração, dentro de um local desse aí de Casa Vermelha, eu era bem jovem. Eu tinha o que ali? 20 anos. 20 anos. E aí alguém chegou para mim e falou assim: ó, você tá, você tá esfaqueado. Nós estávamos dançando lá dentro daquele ambiente e o cara me esfaqueou e eu tinha ingerido bebida com entorpecente, maconha, pronto, com maconha. Eu não vi. A pessoa foi quem viu lá nas minhas costas, aquele rastro. Eu me lembro como hoje, eu estava com um short verde e o sangue estava escorrendo embaixo pelo o short. Alguém viu. Quando eu saí, botei a mão aqui no short embaixo, meu Deus, não fiz assim, a mão estava cheia de sangue. Aí fui para o médico chegou lá e falou assim: olha, se entra mais meio centímetro em cima do seu coração, você estaria morto hoje. Eu fiquei mais de meses sem poder andar direito, me paralisou. Nesse mesmo ambiente, próximo desse ambiente, aquilo eu não entendi. Alguém, não sei se foi a mesma pessoa, não sei se ele pagou essa pessoa, não sei. Só o Eterno sabe pode dar essa resposta. Uma pessoa pegou um 38, eu me lembro como hoje, 38 novo, dava para ver, chega, ele reluzia pelas luzes de fora, cano, cano curto, ele botou na minha cara, uma distância bem próxima, queima-roupa. Ele disse assim: olha, hoje você vai morrer. Assim mesmo. E
quando alguém viu isso e logo se juntou umas poucas pessoas. O que é isso? O que é isso? E teve uma outra pessoa que falou assim: ei, falou pro rapaz que ia me matar, ia atirar em mim: ei, esse aí não, esse aí não, esse aí tá comigo. Falou assim mesmo. E aí o que acontece? Ele se aproximou e ele perguntou: ele tá com você? Tá. Não, que isso? Esse aí não, não sei o que e tal. Aí o cara baixou a guarda, guardou o revólver e foi embora. E foi embora. E até hoje eu não sei por que ele quis me matar. Mas eu estou aqui contando essa história para você. Eu tinha 20 anos na época. E agora, eu vou dizer que isso é obra minha, que o Eterno, aquele a quem eu sirvo, não foi ele que fez isso? Que me poupou? Que estava dentro da prognose dele? Do projeto que ele fez desde antes da fundação do mundo, que eu não tinha que ir antes da hora? E, para encerrar, eu vou ler outro texto, porque não posso terminar esse texto, esses textos que nós lemos, sem esse, porque esse também ele é crucial, que é Romanos 8, que diz o seguinte, 8:29. Terminamos o primeiro vídeo com ele, vamos terminar isso aqui também. Mas não quero ler, mas vou recitar aqui Yeshua, lá em João 6. Ele diz que ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E logo depois desse texto ele diz, texto seguinte, logo seguinte, está escrito, isso no Antigo Testamento, todos que foram ensinados pelo Pai vêm a mim. Está lá. Mas os religiosos continuam dizendo, venha e entre. Tudo bem, vamos chamar. Mas vai entrar no espaço físico. No reino espiritual de Deus, é ele que coloca. E aqui, o versículo 29 diz, porque os que antes conheceu, de novo, acabamos de ler lá em Efésios 1:11, estamos lendo em Romanos 8:29, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. O projeto está pronto. Está perfeito. Se você entende que você foi chamado por Deus para essa salvação que é eterna, creia, receba, porque essa é a maior de todas as bênçãos que alguém aqui nessa terra pode ser abençoado. Então ficamos com mais esse vídeo para a glória de Deus e que o Eterno, em outra oportunidade, nos possa conceder a graça de continuar gravando outros vídeos para o louvor da sua glória. Shalom e até a próxima, se assim o nosso Eterno